Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sem dúvida alguma, o final do ano sempre é um tempo de muito cansaço, né? Do cansaço físico. Muitos estão terminando a faculdade, alguns já terminaram nesse tempo, outros que trabalham na área de educação como professores estão quase já entregando as suas notas, fechando aqueles relatórios todos, né? Fazendo aqueles últimos preparativos. Alguns outros estão esperando, porque as fábricas geralmente dão aquelas semaninhas, né, entre o Natal e Ano Novo, para poder dar uma descansada. Há muito trabalho acumulado, talvez, para entregar, né, algumas coisas que a gente está vivendo o tempo todo, e verdade que o final do ano é um tempo de cansaço. A questão é que nós precisamos entender que há vários tipos de cansaço, não apenas o físico, mas também o cansaço emocional. É quando a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções lidam com dificuldades que estão acima da nossa capacidade, nós não conseguimos vencer, lidar com estas coisas, e de repente isso se transforma numa grande opressão, né? A palavra opressão traz uma ideia não apenas das emoções sendo apertadas, mas a própria mente, ela não consegue descansar, ela não consegue parar, ela não consegue ter renovo. Este cansaço não basta apenas você dormir bem numa noite, não é apenas uma saída de férias, né? Porque há uma necessidade de renovo em Cristo Jesus. Há também o cansaço espiritual, que está muito aliado também a este cansaço emocional, que é um cansaço que vem exatamente pelo peso do pecado. A Bíblia vai dizer isto em Hebreus capítulo 12, que nós devemos estar atentos. Diz assim a Bíblia que nós devemos, portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, vai falar de um sobrepeso, mas também vai falar do pecado que causa esse peso na nossa vida. O convite de Jesus, aqui claramente, após ele estar vendo o seu ministério, no meio do seu ministério, andando, curando, realizando os milagres, vendo as pessoas, ele vai dizer que as pessoas andam como que não tem pastor, aflitas, angustiadas, sem direção, perdidas, e que precisa de descanso para a sua alma e o seu coração. Confesso-lhes, amado, que esta palavra primeiro aplico à minha vida com esse desejo de dizer: Jesus, eu preciso experimentar o teu descanso. E eu gostaria que você entendesse a respeito desse convite de Jesus. O título desta mensagem é Descanso em meio às tribulações. Primeiro convite que nós percebemos, a primeira verdade que eu percebo nesta palavra, vinde a mim, é um versículo que é uma palavra tão comum, mas tão pouco entendida no nosso dia na prática, né? Essa palavra vinde a mim, ela está desde
o Antigo Testamento, Deus convidando as pessoas a conhecê-lo. E é uma palavra cheia de autoridade, porque antes de Jesus, do nosso Deus, do Senhor, dizer: vinde a mim, sabe? Ele já, na verdade, deu o primeiro passo. Por isso que, às vezes, eu confesso que me incomoda um pouco quando nós cantamos: vem Espírito, vem. Eu sempre entendo, quando eu canto, eu digo assim: venha encher a minha vida, porque Ele já está há muito tempo. Né? Ou às vezes quando a gente diz assim: Senhor, né? Senhor, venha aqui, eu digo assim: não, sou eu que tenho que ir até Ele, porque a dificuldade não é Deus, Ele já veio em carne, Ele já se manifestou, o seu Espírito está pairando sobre este lugar, e sobre todo lugar Ele já está. Eu entendo que quando nós cantamos, estamos querendo isso pessoal na nossa vida. Dizer: vinde Espírito, enche a minha vida. E o Senhor o tempo todo nos convida, porque Ele diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Este convite, ele poderia ser traduzido como: aproximai-vos de mim. Numa versão bem popular brasileira, diria: chegue junto. Chegue junto. É aquela coisa que o Senhor está dizendo assim: por que você não me invoca? Eu estou em todos os lugares, mas há um coração quebrantado que precisa se manifestar no lugar. Eu preciso reconhecê-lo, isso na prática. E a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 4, falando também de ansiedade, de cansaço, de preocupação. Eu gosto muito desse versículo, porque ele não, às vezes quando nós lemos esse texto, ele já se tornou, às vezes na linguagem evangélica, por ser conhecido, como uma espécie de jargão, sabe? Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Né? Parece que já virou uma coisa tão comum, que nós perdemos o sentido do que é este convite de Jesus. E ali ele vai dizer em Filipenses 4:6, ele vai dizer que não esteja ansiosos por coisa alguma, mas seja conhecido diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. Vinde a mim é muito mais do que você vir na igreja. Vinde a mim é muito mais apenas do que de repente falar algumas palavras meia mágicas, algumas declarações com os nossos lábios sobre a presença e invocação de Deus, mas o nosso coração ainda não aprendeu a descansar. Vinde a mim é dizer assim: por que você não se aproxima? Por que de fato você não abre mão? Por que você não se humilha? Por que você não quebranta seu coração? Por que você não diz que você não consegue? Por que você não diz: chega, não no sentido de desistir, mas chega de nadar e morrer na praia? Por que você não diz: eu não suporto mais? Por que você não se deixa vencer? Por que você não celebra a sua derrota, o seu fracasso, a sua decadência? Por que você não celebra e não diz: eu não sou Deus, sozinho jamais eu vou conseguir? Isso é vinde a mim. Esta é a essência de Jesus vindo. Esta é a essência de dizer: vinde a mim, pecadores, eu estou pronto. A cruz de Jesus ainda se manifesta com tamanho poder, basta um coração quebrantado. Então, você só encontra descanso quando você reconhece que você precisa se aproximar de Jesus para encontrar esse descanso.
conversei com um pastor, e eu sempre gosto de ter os meus amigos pastores, orando com eles, por eles, juntos. E eu disse esta palavra: como você está, Fernando? E eu ouvi ele dizer, e eu lhe disse: eu estou meio cansado, bastante cansado. E ele diz: mas isto é físico ou outro cansaço? Porque ter amigos pastores é ótimo, porque eles dizem aquilo que você não gosta de ouvir, né? Ovelhas e amigos também costumam dizer, tem que dizer aquilo que muitas vezes a gente não gosta de ouvir. E aí ele diz assim: não será que você precisa ficar mais perto de Jesus, por isso você está cansado? Aí eu fico assim: não sei, mas no fundo é isso mesmo. É isso mesmo, porque cansaço nada mais é do que um sinal de Deus de dizer: venha para mim, fique perto de mim. Você foi projetado para ter um relacionamento íntimo comigo. Se você estiver longe de mim, você vai cansar, você vai estar sobrecarregado. Por isso o primeiro convite de Jesus é: vinde, aproxime-se, chegue junto. O segundo convite de Jesus é uma declaração difícil de reconhecer: é que ninguém consegue descansar por si mesmo. Ninguém consegue descansar por si mesmo. O versículo continua dizendo: todos os que estáis cansados e oprimidos. Todos os que estáis cansados e oprimidos. O grande problema das pessoas cansadas é que elas levam muito tempo para admitirem que não estão conseguindo lidar com todas as coisas, as pressões, as responsabilidades, as exigências deste mundo, a cobrança pelo sucesso, estressadas, aflitas, oprimidas, desgastadas, longe de Deus, aprisionadas aos pecados. Levam muito tempo para admitir isto. A grande maioria dos seres humanos querem vencer sozinho, sem ajuda de ninguém, muito menos admitir que precisam de Deus. O orgulho do ser humano quer dizer sempre: eu consegui, eu alcancei, eu cheguei lá, eu sou capaz. Mas a palavra cansado aqui expressa um estado de alma, não apenas um sentimento. Não é o sentimento de você ter limpado a cozinha, ter trabalhado o dia inteiro e estar esgotado, dizer: eu estou cansado. Mas quantas vezes você já esteve assim, mas há alegria e satisfação no seu coração? Não, é um estado de espírito, de alma e de mente aqui. Expressa um estado de alteração do coração. Significa esgotar-se, ter trabalhado muito e não conseguir a renovação das forças. É um cansaço pelo resultado de muito trabalho e do esforço sem muito sucesso. Quantas vezes nos esgotamos porque pensamos que por nós mesmos podemos viver plenamente. Mas o cansaço é o convite de Deus, dizendo: vinde a mim. Nós não podemos, amados, descansar por nós mesmos. Não pense que porque você vai sair de férias, porque você vai ter menos atividades, porque você vai dormir um pouco mais, porque está findando este ano, você vai encontrar descanso. Não é verdade. O descanso, amados, que o ser humano procura, o descanso que muita gente precisa, tem a ver com este relacionamento com Cristo, de proximidade, de oração, de súplicas. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não precisamos de férias, viu? Por favor. Esse é outro pecado, tá bom? Trabalhar de domingo a domingo, não descansar, não se planejar. Eu costumo dizer, se você já virou um escravo do trabalho, quando você para descansar um pouquinho, se sente culpado, você está totalmente errado e no pecado, porque isso não é plano de Deus. Deus, sim, nos ensina a ter descanso físico.
O sábado significa descanso, tá bom? Férias, desfrutar com a família, brincar um pouco, rir, ter momentos de diversão. Não tem nada de errado com isso. Não estou pregando contra isto, por favor. Eu só estou dizendo que a nossa alma e o nosso coração, esse tipo de descanso, você não vai encontrar, ainda que você viver tudo isso, se você não se aproximar de Jesus e não acertar as suas contas com o Senhor, não admitir os seus pecados, não confessar, não perdoar, não pedir perdão e não receber perdão. Não vai ter descanso, amados. Não há como a nossa alma ter a paz que nós precisamos. Isto não é algo que nós conseguimos sozinhos. Até quando nós vamos estar fugindo? Até quando nós vamos estar buscando fugas? Como sempre coisas que tentem aplacar a nossa dor e a nossa culpa. Mais prazer, mais diversão, um remedinho aqui, outro remedinho lá. Estas coisas, amados, não trazem o verdadeiro descanso. Terceira coisa que eu quero falar deste versículo é que o descanso de Jesus, ele está disponível a todos. O descanso de Jesus não é, como muita gente pensa, só para alguns. No sentido de que tem tanta gente que já declara, já ouvi muitas vezes: pastor, eu nasci para sofrer. Eu acho que eu não fui escolhido para poder experimentar alegria. Eu digo, isto não é verdade, amados. Você não nasceu para sofrer. A Bíblia diz que há um descanso. O texto diz claramente: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É possível encontrar descanso em Jesus, mesmo que sua carga seja enorme. Jesus afirma que deseja aliviar a nossa sobrecarga, arrancar a nossa opressão. Esta palavra aliviar pode ser traduzida também como levantar, tirar com as mãos, tirar aquilo que está sobre suas costas, sobre os seus ombros, arrancar este peso, levar tranquilidade, dar repouso, descanso, refrigério para a sua alma. Como é difícil entendermos que só Jesus de verdade pode aliviar nossas cargas e curar as nossas dores. Corremos e corremos, mas na verdade muitas vezes nós não encontramos descanso. Às vezes eu digo para pessoas: até quando você vai se enganar? Até quando você vai chamar o seu pecado de erro apenas? Até quando você vai querer justificar os seus hábitos péssimos, o seu comportamento longe do Senhor, o seu mau humor, e justificar com os problemas, com o estresse, com a pressão, com o chefe, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as crises financeiras, com as inseguranças? Até quando você não vai estar fugindo e vai precisar admitir e dizer: Senhor, só no Senhor eu encontro descanso? Na minha vida, só o Senhor pode levantar-me, só o Senhor pode colocar os meus ombros, só o Senhor pode levantar a minha face, só o Senhor pode curar as minhas feridas. Estas atitudes, amados, são atitudes de uma vida que se humilha. Aliviar, levantar o peso que está no meu coração, na minha alma. Só Jesus pode fazer isso. E como Ele faz? Ele nos mostrou o caminho para encontrar descanso. O versículo continua dizendo:
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Tomai equivale a livrar-se do peso, remover, levantar, decidir. Tomai sobre vós. Em outras palavras, é como se dissesse assim: levante-se, quebre esse ciclo, não espere sentir, não espere dor, não espere vontade do ponto de vista sentimento, sensação. Pessoas longe de Deus jamais terão vontade de orar, de vir à igreja, de confessar os seus pecados, de buscar ajudas. Jamais terão sentimentos nobres e gloriosos pelas coisas de Deus. Não, elas estão cauterizadas, pesadas, não conseguem levantar-se sozinho, mas elas precisam com o último das suas forças reconhecer, admitir como filho pródigo, dizer: o que eu estou fazendo aqui? Este não é o meu lugar. Olha o estado em que eu me encontro. A quem eu vou enganar? Eu não posso fingir. É o momento de dizer: Senhor, eu preciso me levantar, mas eu não tenho forças, mas eu quero. Tomai sobre vós. Aqui vem uma palavra muito dura, apesar de ser um bálsamo, porque às vezes o bálsamo que cura e o mel, que são instrumentos de cura no Antigo Testamento, estão muitas vezes ligados também à vara do pastor. O cajado consola, mas a vara machuca. Mas é o ato de amor também do pastor. Estou me referindo ao Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jugo, eu gosto demais dessa palavra. Aprendi até agora a entender, definir melhor por que a gente fala de uma vida conjugal. Já ouviu a palavra cônjuge, né? É junto de jugo, conjugal, junto com outro jugo. Jugo é a ideia de um símbolo de obrigação, de sujeição e de submissão. Jugo é, para você entender, se você já viu uma carroça, né? É aquele instrumento que bota aqui no boi, quando vem atrás, sabe? Quando ele segura os dois bois e o carro, eu lembro que lá na minha cidade a gente chamava isso de jugo, sabe? Você bota aqui e aí tem o outro, né, que vai colocando os dois bois. E não dá para puxar boi com cavalo. É jugo desigual. Não tem qual é o melhor ou pior nesse sentido, senão que não dá para puxar, não dá certo, né? Tem que ser os dois do mesmo jeito. Assim diz as Escrituras, essa é a ideia de jugo. E quando Jesus está se referindo aqui, alguns intérpretes estão falando a respeito da oposição com o ensino dos mestres da lei da época, que eles tinham uma série de mandamentos humanos, de proibições e uma série de coisas, como não pode curar no sábado, não pode fazer nada disto no sábado, e uma série de recomendações que ninguém conseguiria cumprir. E este jugo, a ideia que Jesus está dizendo: olha, o jugo, o peso, aquilo que vocês estão se submetendo, eu quero tirar de vocês. Vocês não foram planejados para carregar esta sobrecarga. Não tenham este jugo. Mas não está dizendo que você não vai ter responsabilidade. Não está dizendo que é uma coisa que o descarregar, ou estar livre, ou descansar, é algo que não tem responsabilidade sua. Muito pelo contrário. Jesus está dizendo: leve meu jugo. Leve a minha submissão, submeta-se a mim, há caminhos que você precisa se entregar. Há coisas que talvez de fora para você pareça dizer: é muito pesado, eu não vou conseguir,
viver desse jeito, lutar, mudar esse hábito. E Jesus está dizendo assim: carrega o meu jugo. Esse instrumento de submissão, de sujeição. Levai sobre mim o jugo. Há um jugo que precisa ser arrancado, mas você precisa assumir outro. O texto vai dizer: aprendei. A ideia é, de qualquer maneira, compreenda. De qualquer maneira, entenda. Você, lembre-se que antes de você aprender, você precisa carregar o jugo. Tem gente que primeiro quer entender e depois quer se submeter. Não, primeiro você se submete e depois você entende. Tá bom? No caminho com Deus é assim. Não dá para você entender primeiro e depois você se submeter. Primeiro você entrega a sua vida e você vai compreender, você vai entender. Não é que a fé, ela vai bloquear a razão. De forma alguma, ela só vem primeiro. Ela só vem primeiro. E esse é um ato de fé. Aceitar o jugo de Jesus é um ato de fé. E o texto vai dizer outra receita, outra dica: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A ideia, eu sou simples. A ideia do jugo é uma tarefa simples, é tranquilo, não é complicado, não é esse monte de regras, não é esse monte de coisas difíceis que você pode achar que é. É aquilo que eu disse domingo passado, quando perguntei para o pastor Russell Shedd qual é a coisa mais difícil da vida cristã para o senhor. Ele disse: o mais simples, ler a Bíblia e orar todos os dias. Buscar o Senhor nas coisas mais simples. Você pensa que as grandes dificuldades da nossa vida espiritual são as grandes tentações? Não são. São as coisas muito pequenas. É porque às vezes nós achamos que o grandioso, aquelas coisas bem floridas e bem extravagantes da vida espiritual, são delas que nós precisamos. E Jesus está dizendo: o meu jugo, aprenda de mim, manso, simples, humilde. Não é o complicado. Sim, é o jugo de Jesus, mas ele não é pesado, ele é leve. Ele não vai ser uma sobrecarga. Não é o que o pecado causa em você. Esse é o grande engano das pessoas. Quando você entra na adolescência, na igreja, o mundo te diz: aqui fora você vai encontrar sentido de vida. Aquilo lá é curtir a vida. Isso sim que é legal. Quando você está casado, ele vai dizer: olha, você casou errado. Se você tiver uma aventura, ali você vai encontrar o que de verdade é casamento. Aí você vai entender como é bom. É aquilo que a música diz: por que será que tudo aquilo que é bom, ou é ilegal, ou é imoral, ou engorda? Né? Aquela ideia de dizer, parece que o pecado, lá no pecado, lá que está o bom mesmo, aqui é muito chato. As pessoas dizem isso até quando elas entram lá, e depois de estarem lá, elas dizem assim: tudo isso aqui é mentiroso. Cadê a alegria que eu via de fora? Cadê o entusiasmo de todas estas coisas? Cadê tudo isso? Esse é o engano de Satanás. Jesus está dizendo, amados, o jugo, a vida cristã, é o simples mesmo. É o tranquilo. Esse é o descanso. Às vezes nós não queremos admitir, queridos, que o nosso cansaço é exatamente porque nós temos esquecido das coisas simples. Porque nós perdemos a alegria de poder desfrutar da presença do Senhor. Apenas parar e dizer como Deus é bom, como Ele me ama, como é bom descansar no Senhor. Eu vos darei, diz assim, e achareis descanso, repouso da opressão, do tormento, refrigério para a nossa alma. Você tem a possibilidade de encontrar descanso no meio de dias escuros,
no meio de crises terríveis, no meio de ameaças de divórcio, de um diagnóstico de uma doença, de uma crise financeira, diante de, às vezes, a nossa frustração, dos nossos medos do que fazer depois da faculdade, do ver se você será capaz de ser um pai ou uma boa mãe, de entender que há coisas que nós não conseguimos controlar, de não ter medo de dizer não sei, não consigo, não sou capaz. Na verdade, sou frágil. Descanso nós encontramos sempre aos pés de Jesus. E o texto vai dizer: acharei descanso para vossas almas. Alma no sentido de interior, no sentido de mente, coração, no sentido de aquilo que está dentro, e não apenas o soma, ou seja, o corpo, mas descanso para o nosso interior. Descanso de verdade, por inteiro, e não apenas físico. Eu te dou esse descanso quando você escolhe carregar o meu jugo. E em último lugar, eu preciso tomar essa decisão. Cabe a mim aceitar ou rejeitar a direção de Jesus para encontrar alívio para a minha alma. Eu não posso escolher por vocês, queridas ovelhas. Não posso. Se existe uma coisa que você não pode terceirizar, é sua confiança em Deus, seu relacionamento com Deus, o seu descanso. Você, filho, mamãe, não pode descansar por você nesse sentido. Esposo, a sua esposa não pode descansar por você. Esposa, seu esposo não pode descansar por você. Ovelhas, seus pastores não podem descansar por você. É prazeroso e é responsabilidade nossa interceder, orar, clamar por vocês. Mas não vai dar descanso isso para a sua alma se você não entender que esse é um convite pessoal. Ele vai dizer no último versículo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Contrariando, exatamente dizendo: você tem um fardo, você tem uma sobrecarga, você está com um jugo pesado, você está se submetendo a algo que você não consegue lidar com isso. Mas eu estou convidando você, eu tenho um jugo sim, há um fardo que você vai carregar. Não é uma coisa de dizer está tudo maravilhoso, não é que não há dificuldades, não é que não há lutas, não é que não há responsabilidades, não é no sentido de que não há preço a pagar. Momento algum Jesus diz isso no Evangelho, queridos. Se você ouvir isto na televisão, em qualquer lugar, não é a mensagem do Evangelho completa. A mensagem do Evangelho completa diz: há um jugo, há um fardo a carregar. Esta ideia de fardo é a ideia de mochila, sabe? Conhece a palavra mochila? Né? A ideia de responsabilidade, a ideia de que todo soldado precisa carregar a sua mochila. Não dá, não é mais a ideia de fardo no sentido de sobrecarga, mas é a ideia de que há coisas que cabem a você. Há muitos crentes que são conhecidos como crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? Já ouviu falar desse crente 6 horas? É aquele crente quando tudo está ruim, né? Ele não quer orar, mas ele diz: 6 horas por mim que está tudo difícil, né? É o crente 6 horas que a gente fala, né? E alguém diz assim: olha, eu sempre quando alguém me pede para orar, eu digo assim: eu quero orar por você, mas eu também gostaria de orar com você. Gostaria de orar com você.
E eu vou fazer uma confissão pastoral agora. Eu nem sei se eu posso fazer essa confissão, porque aí o pessoal vai ficar com medo de orar comigo. Faço ou não faço? Vou orar com você. Aí quando eu vou orar com você, você não consegue orar. Está difícil. Porque oração é um hábito. Aí eu digo assim, aí está o problema. Você não tem orado. Você não tem aprendido a descansar. Você está com a carga acumulada de quantos dias que você não ora? De quanto tempo? Esse secreto no teu quarto, essa conversa no segredo ali, das aflições, das angústias. E não há coisa que mais mine a nossa vida de oração e permanência no Senhor do que o excesso de atividades. Eu não é, amados? As tantas coisas a fazer. Mas aí o texto vai dizer, vinde a mim, ou seja, aproxime-se de mim. Aproxime-se de mim. Escolha Jesus. Decida por Jesus. Ele convida, Ele oferece seu jugo, a sua carga. Em outras palavras, Jesus está aqui. Lembre daquele instrumento ali, do jugo, do boi. Ele diz assim, eu estou com você. Vem aqui do meu lado, vamos juntos. Porque isso que eu estou para oferecer para você não é pesado, não, você não vai ficar como você está. Pelo contrário, você vai ver e você vai desfrutar e vai perceber o que realmente é descanso. Não rejeite o convite de Jesus, porque Ele é o nosso descanso. Você sabe que no Novo Testamento, descanso não é mais um dia. No Novo Testamento, o descanso é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Eu vou repetir de novo. No Novo Testamento, descanso não é mais um dia. Descanso é uma pessoa, é um relacionamento. E essa pessoa é Jesus. Em coisas práticas, posso te dizer, ofereça a Deus a primazia da sua vida, ou as primícias do seu dia, do seu dinheiro. Primícia significa os primeiros minutos, as primeiras coisas. Ofereça a Jesus as primeiras horas, as primeiras coisas. Reconheça Jesus como o primeiro da sua vida. Torne-se uma pessoa disciplinada. Aprendei, é exercício, não é natural. Aprendei é um verbo que nós vimos a semana passada, é intencional. Começa forçado, é difícil demais. Requer disciplina, requer que você aprenda a dizer não. Porque prioridade é a habilidade de você dizer não para muitas coisas. Não pense que você precisa dizer sim para tudo. É o mesmo segredo de uma vida financeira de sucesso. Não é que você vai ter tudo ao mesmo tempo, é que você vai estabelecer aquilo que vai ser mais importante para você. Planejar-se é a capacidade, muitas vezes, de você saber dizer não para algumas coisas. Talvez seja para novela. Talvez seja para algumas conversas tolas. Talvez seja para alguns programas. Talvez seja para alguns hábitos horríveis que você tem, como dormir 12 horas por dia. 12 horas já é preguiça, viu, queridos? Não tem a ver com, né? Mas eu sou uma pessoa que precisa dormir 10 horas. Cientificamente, o estudo do sono diz que não tem nada a ver com isso, viu? A ciência diz 8 horas sim.
10 talvez seria o ideal, mas 8 altamente necessário e renovador. A siesta, 20 minutinhos, está ótimo. Também diz, renova suas forças, mas 2 horas, 3 horas, isso já é preguiça. A não ser que você esteja de férias, tudo bem, mas ainda assim, férias há tanta coisa para fazer. Não é verdade? Aprenda a dizer não, avalie e cuide dos seus pensamentos. O que está dominando a sua mente? Esta é a opressão. A opressão tem a ver o que está ocupando minha mente. São os pensamentos luxuriosos? É o namoro que só está ocupando a tua mente? É o estresse pelo ganhar dinheiro, por pagar as contas? O que ocupa a tua mente? Essas são as coisas só da faculdade? É a ansiedade pelo ter, as preocupações com os filhos? Você precisa entender que você precisa de descanso. A nossa mente precisa aprender a descansar, e este descanso mental é pelo hábito da oração, da renúncia, do abandono, de dizer: não quero mais esses pensamentos, a minha mente precisa estar pura, estou sob opressão. Há pressão sobre a minha vida, eu não quero mais viver assim. Desenvolva novos hábitos, como caminhar, andar, coisas simples como aprender a respirar. Gente, vai dar um ânimo para você. Sabia que muitos de nós não sabemos respirar? A gente mal consegue respirar. Como você come? Nem levanta a cabeça às vezes. Novos hábitos, como ler livros. No próximo ano, talvez você diz assim: eu não gosto de ler, pastor. Mentira, você não tem hábito de ler. Ler não tem a ver com gostar ou não, tem a ver com você nunca ter desenvolvido este hábito, o hábito de ler. Digo isso por experiência própria. Ler é uma questão de hábito. Você não vai começar correndo 10 quilômetros por dia se você é sedentário, mas se você correr pelo menos 1 quilômetro, e a cada semana você for aumentando 1, está ótimo. Mas comece lendo. Talvez você vá ler um livro fininho. Desafio você. Tenha o hábito de ler. Desenvolva novos hábitos. Envolva pessoas na sua jornada de renovo, de descanso. Converse mais com a sua esposa, com o seu esposo. Converse com os seus filhos. Almoce, assim que fala? Almoce de comer na mesa. Se há muito tempo você não faz isso. Se não dá para almoçar, jante. Se não dá para jantar, tome café da manhã. Mas converse um pouquinho. Ria com os seus filhos. Conte uma piada. Lembre de coisas engraçadas. Abrace mais. Beije mais. Curta mais. Jogue bola um pouquinho. Sente com o seu filho, curta um videogame. Assista um filme. Passeie de mãos dadas no shopping, de peito estufado, e diga: essa mulher é minha, esse homem é meu. Ande um pouco. Eu estou falando de coisas que tem gente que há muito tempo não faz, que não sabe mais o que é descansar, desfrutar de coisas preciosas na nossa vida. Ou vamos esperar a morte para chorar e lamentar? Ou a doença? Descanse. Descanse aos pés de Jesus. Todo discípulo precisa de disciplina. Você pode aceitar ou rejeitar. A escolha é sua. Vinde a mim. Curve sua face, por favor, e vamos orar.
Deus tem planos de descanso para a sua alma. Ele convida você, aproxime-se, eu os aliviarei. Não dê mais desculpas. O Senhor não quer que você prometa para Ele, mas Ele gostaria tanto de ouvir de você: Senhor, olha para mim como eu estou. Olha meu coração, meus sentimentos, minha alma. Veja, Senhor, como eu estou, como eu me encontro. Conhece meus pensamentos, o Senhor. Conhece o quanto eu tenho estado, de que forma eu tenho me relacionado com o Senhor. O cansaço, a fadiga, a sobrecarga, o peso. Senhor, eu tenho fugido de Ti. Eu tenho me escondido de Ti. Mas eu não quero mais isso para a minha vida, Senhor. Neste fim de ano, Senhor, eu quero, Senhor, reconhecer que a morte na cruz não foi em vão. Foi por mim, para que eu desfrute do Teu descanso. Não quero mais ser aquele que controla, Senhor, aquele que tenta mudar o outro. Não quero mais viver em desespero, em dependência e codependência, em desespero. Não quero mais viver, Senhor, de aflição em aflição, em angústia, em mágoas, em feridas. Não quero mais, Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, traz o descanso, Senhor, para cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, Senhor. Aqui neste lugar, ou através da internet, ou de um CD, mas traz o descanso, Senhor, à nossa alma. Só o Senhor pode aliviar o nosso peso, a nossa sobrecarga, a opressão. Chega, Senhor. Oh Deus, não deixe, Senhor, que nós estejamos longe de Ti, Jesus. Traga o renovo, Senhor, da paixão, do amor, da alegria, Senhor, no casamento, pelos filhos, pelas pessoas, pelo perdido, pela obra missionária, pelo chamado ministerial, pela oração, pela leitura da palavra, pelo contribuir, pelo dar, pelo amar. Renova, Senhor, alivia as nossas cargas, cura as nossas dores, repreende, Senhor, o opressor, aquele, Senhor, que nos oprime, que nos engana. Levanta-nos, ó Pai, quando estamos caídos, e consola aqueles que estão, Senhor, feridos e machucados. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor. Ajuda-nos a desfrutar deste lugar que nós cantamos. Há um lugar, Senhor, que quando nós perdemos, na verdade, ali que nós ganhamos, Senhor. Assumimos o Teu jugo, Senhor, assumimos o Teu fardo, assumimos, ó Pai, aquilo que é do Senhor. Mas não nos deixe, Senhor, andar sozinhos. Não nos deixe, Senhor. Segura-nos firmes, Senhor, nos Teus braços. Limpa, Senhor, as nossas feridas. Em nome de Jesus, eu intercedo, Senhor, por cada pessoa neste lugar, por todo aquele, Senhor, que precisa experimentar este amor, ó Pai, este descanso e esta promessa sendo vivida, experimentada, desfrutada. Refrigera a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus.